Boa noite. Então, ó, já que eu vou publicar esses dois aparelhos, deixa eu mostrar a diferença entre eles. Então aqui, ó, os dois é tela Full HD, mas tem uma diferença. O quê? Esse é tela brilhante e esse é tela chamada fosca, que na verdade é chamada de anti-reflexo. Mas você vê a diferença. Esse daqui parece as cores mais vivas, porém dói a vista se ficar altas horas, e aqui aquela lá parece o contraste, né, mais fraco, mas você pode ficar o dia inteiro olhando para a tela que a vista não vai arder. Então essa é a diferença assim das duas Full HD. Ah, isso aqui é maior que aquele? Não. Olha só que interessante, os dois é 15.6. Qual que é a diferença? Nota que esse aqui tem a borda fina, aquele ali não, tá? Os aparelhos novos agora, a tela é colada, então não precisa de espaço ali na tela, entendeu? Então uma tela nova, colada. Essa tela já é de vidro também parafusada e ela tem borda em volta. Então até esse aparelho é maior que esse, mas de fato as duas telas é 15.6. Então a outra diferença também, ó, os dois é um Core i7, porém este aqui sexta geração e este aqui oitava geração. Aí deve falar, não, 2 anos de diferença deve ser uns 25% melhor. Não, tem muita diferença. Esse é um sexta geração, mas ele é um processador, olha aqui, ó, de 4 núcleos, tá? Já esse é um oitava geração, tá certo? Tá ali, ó. E é um processador de 8 núcleos. Então não deve se apegar muito. Eu vou explicar por quê, ó. Tá vendo? 8 núcleos. Então, quando a pessoa olha, se ela não tiver conhecimento, ela vai falar, nossa, esse é 2.5 e esse daqui é 1.8. Nossa, esse daqui é bem melhor, né? Não, tá? De fato, esse daqui é 2.5, se eu não me engano, vai até 3 ponto alguma coisa, o Turbo Boss. Esse, ele já começa com a velocidade menor, mas ele tem 8 núcleos, tá? É um 2, é um 1.8, só que ele vai, se eu não me engano, até 4 ponto alguma coisa. Então, olha que surpreendente. Então, além de ter mais núcleos, a velocidade dele final é maior, tá? Eu não tenho aqui de cor, mas se fizer um benchmark, um comparativo entre os processadores, provavelmente esse processador aqui deve ser uns 40, 50% melhor que esse. Primeiro pelos núcleos e segundo pelo Turbo Boss. Outra coisa interessante, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Se não der para mandar para a pessoa, eu mando em duas partes, correto? Então vamos lá para a segunda parte, bem interessante. Então já viram que em processadores não adianta o número ser maior, que não vai refletir isso, tá certo? Que ele é melhor, porque nós estamos falando de 4 núcleos e o outro de 8. E o mais surpreendente essa máquina aqui, ela tem um SSD NVMe e esta aqui ela tem um SSD SATA. Porém, esta aqui também tem um HD de disco. Então, olha o comparativo de velocidade, tá? Sendo que os dois é no mesmo conector SATA. Lembrando que a porta SATA, ela só vai até 600 megabytes por segundo. Então, não tem como você passar isso. Só que é uma diferença brutal em vista que, vejam isso no vídeo. Um HD de disco eu nunca vi dar 150. Tá? Opa, peraí, aqui eu testei o NVMe. Deixa eu parar aqui, ó. Tá? Sem cortar o vídeo, vamos lá para o HD de 1 TB e vamos começar. Tá? Aqui. Então aqui a gente tem um SSD, ó, surpreendente, 552. Tá? Também não vai dar 600, até para não queimar a porta. É muita coisa. Com uma porta SATA que vai até 600 em vista que o HD de disco, veja isso. A velocidade. Vamos lá, mas é uma demora. Olha lá, 147, ó, quase bateu o recorde de 150. Que eu vi, ó, 148. Será que é hoje? Então você vê que é uma diferença brutal você ter um HD de disco e colocar um SSD. E agora, se a placa, não são todas as placas mães, aparelhos a partir de 2016 que tem esse conector. Agora, se você tem na máquina um conector NVMe, então se preparem aí, porque depende da porta do conector, correto? Porque você pode tem vários tipos de conector que é chamado M2. Tem a porta de 3.000, 5.000, 8.000 e 12.000. Já aqui, ó,
O SSD que está aqui, ó, olha a velocidade dele, 1876. Então os dois têm SSD? Tem. Porém, tá, o SSD que está nessa máquina aqui, ó, que é aquele comprido, o NVMe, de fato aquele é 3 vezes e um pouco mais rápido que esse, tá? Então tá aí o comparativo. Então não é porque tem um SSD que é mais rápido, tem dois tipos, porém somente algumas máquinas, as mais novas, que aceitam o NVMe. Quando não tem opção, você tem que tirar o HD de disco e pôr um SSD. Porém, você tem o limite da porta, lembra? De 600. Aqui já não precisa nem deixar o HD está aqui dentro. Ele já tem um conector de NVMe, eu coloquei e deixei o HD de disco. Por isso que a máquina, apesar dela ser menor, ela tem os dois. E tá aí a diferença brutal, ó. Tá? Agora imagina isso aqui comparado com HD de disco. Vai dar aí umas 15 vezes mais rápido. Tá certo? Então é o comparativo aqui. Vou deixar esse vídeo salvo para estar explicando aí pro pessoal as características. Nunca vai pela velocidade maior, porque tem uma página na internet que você faz um comparativo. Tá? Não é porque esse é 2.5 e esse é 1.6 que aquilo lá é melhor. Não, é bem inferior. Tá? O Turbo Boss dele, na hora que você precisa do processador, ele só sobe até 3 ponto alguma coisa. Esse começa baixo, mas ele vai até 4 e alguma coisa. Então é bem melhor. Esse é 8 núcleos, esse é 4. As duas telas é Full HD, tem uma diferença. Ali a brilhante, para quem gosta de imagem mais viva, tá? Prefere aquela lá. Mas para quem é gamer, prefere essa, porque a vista não dói. Tá certo? E SSD, não é todos SSD que é igual, tá? Vamos tirar HD de disco, que já é coisa antiga. Então nós temos o SSD SATA, que ele só vai poder chegar até 600 por causa da porta. E se a máquina tiver um suporte para NVMe, nós temos um SSD NVMe. Aí depende da porta e depende do SSD. Tá certo? Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, olha só a vantagem que você tem. Então é isso, pessoal. Espero ter tirado dúvida aí de vocês. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.